Hoje eu vou te explicar o que é respiração celular. Eu garanto que depois desse vídeo você vai conseguir assistir qualquer videoaula mais aprofundada e vai entender totalmente o assunto. E se você é uma pessoa que nunca ouviu falar acerca do assunto, você também vai entender aqui agora. Então, já compartilha esse vídeo aí para a mamãe, para o papai, para o vovô, para a titia, para os gatos, para os cachorros, para os grupos do WhatsApp, que todo mundo que assistir isso daqui vai aprender, tá? O que afinal é respiração celular? Respiração celular é o processo pelo qual o teu corpo produz energia. A energia do teu corpo, que roda no teu corpo, nós chamamos de ATP, adenosina trifosfato. Então, todo mundo que está me acompanhando aqui agora, nunca esqueça disso. A energia que o teu corpo precisa se chama ATP. A energia que teu corpo utiliza para qualquer metabolismo se chama ATP. Tem que ter ATP para poder acontecer determinado tipo de processo. Para poder o ATP ser produzido, é necessário que você se alimente de uma molécula, se alimente de um composto orgânico. Esse composto orgânico é o carboidrato. O carboidrato aqui é o cuscuz, tá? O cuscuz que é uma comida bem comum aqui no Nordeste. O cuscuz é proveniente do milho e o milho é um vegetal e vegetal é rico em carboidrato. Então, quando eu como isso daqui, o meu corpo digere esse componente. E a digestão desse componente aqui, que é rico em carboidratos mais complexos, vai acabar formando aí a glicose, que nós conhecemos como C6H12O6. Então, durante todo o teu processo digestório, isso daqui vai ser quebrado e vai ser convertido em glicose e cai no sangue. A glicose ela pode ir para alguns lugares. Ou ela vai ser armazenada no seu fígado, na forma de glicogênio, que é um armazém de várias moléculas de glicose, ou pode ir também para seu músculo, que lá também tem um glicogênio próprio, que armazena moléculas de glicose. Qual é a importância de armazenar essas moléculas? Para atender às tuas necessidades energéticas. Toda vez que teu corpo quer produzir energia, pega essa glicose aqui, coloca no sangue e distribui para as tuas células. O processo de respiração celular nada mais é do que a utilização da glicose para a produção de ATP. O ATP não é armazenado. Assim que ele é produzido, ele já é utilizado. E para poder acontecer a produção do ATP, a tua célula quebra literalmente essa molécula, C6H12O6, que é a glicose. E acontece uma situação bem interessante. A respiração celular tem 3 fases: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. No popular mesmo aqui para você, a primeira etapa, que é a glicólise, e a segunda etapa, que é o ciclo de Krebs, nada mais são do que 2 etapas que quebram a molécula de glicose. Porque, na verdade, o único elemento químico que tem aqui que vai ser utilizado para a produção do ATP é o hidrogênio. Só que olha só, é uma novela romântica que acontece dentro da tua célula. Quando acontece a quebra, que no caso não acontece de uma vez só, acontece de forma gradativa, tá? Quebra um pedacinho, depois outro pedacinho, aí durante a primeira etapa, que é a glicólise, quebra um monte de vezes, formando lá um componente, depois continuam as quebras no ciclo de Krebs. Essa quebra nada mais é do que a separação do carbono, a separação do hidrogênio e do oxigênio. Essas moléculas são separadas. Aí olha que interessante, juntinhas C6H12O6 e começam a se separar. Cada vez que sai um carbono, que sai um hidrogênio e que sai um oxigênio, por exemplo, essa molécula vai recebendo novas nomenclaturas.
mas o que está acontecendo é a quebra da molécula de glicose. O hidrogênio, ele é apaixonado pelo oxigênio. Quando aconteceu a quebra, que eles se separaram, o hidrogênio ficou muito triste. Por que que ele ficou muito triste? Porque o carbono acabou se juntando com o oxigênio, formando dióxido de carbono, esse gás que você libera toda vez que você está respirando. Então, esse gás que você respira, que você exala no momento da respiração, o dióxido de carbono, ele é proveniente da quebra da molécula de glicose. Ah, Patrick, o carbono se juntou com o oxigênio, deixaram sozinho lá o hidrogênio. Hidrogênio sozinho é um perigo. Ele não pode ficar sozinho, está com raiva. Quanto mais hidrogênios sozinhos em um lugar, mais ácido aquele lugar vai ficar. E esse hidrogênio está lá, morto de triste, porque foi separado da molécula que ele mais amava, que era o oxigênio, até que chega lá um maluco chamado de Nadi. E Nadi chega e diz, hidrogênio, o que foi que tu tá triste aí? Vamos conversar? Aí o hidrogênio foi, o oxigênio foi embora com o dióxido de carbono. Aí o Nadi diz o seguinte, olha, sobe aqui nas minhas costas que eu vou levar você em um barzinho que está lá dentro da mitocôndria chamado de cadeia respiratória. Se você for comigo para esse barzinho e passar lá por dentro de umas portas, eu garanto que no final você vai encontrar outro oxigênio. Aí o hidrogênio, que conversa é essa? Pois eu vou. E monta nas costas desse NAD. Hidrogênio com NAD, aí forma um componente chamado de NADH. E leva esse hidrogênio, é uma molécula carregadora, leva esse hidrogênio lá para a terceira etapa do processo de respiração celular, que é a cadeia respiratória. E a cadeia respiratória nada mais é do que o processo de produção de ATP. O NAD chegou lá com o hidrogênio e disse, vai lá, parceiro, pode ir lá. E o hidrogênio vai passar por uma série de cadeias, entrando de uma porta, saindo na outra, para possibilitar o seu encontro com a molécula de oxigênio. E adivinha de onde é que vem esse oxigênio? De quando você respira. Quando você respira, esse oxigênio que você inala, ele vai para a terceira etapa do processo de respiração celular, a cadeia respiratória. Então, olha só, o oxigênio está lá de um lado, esperando o hidrogênio. E para poder o hidrogênio se encontrar com o oxigênio, ele passa por uma cadeia. E durante esses transportes que acontecem do hidrogênio por meio dessas portas, ATP é formado. Acontece o que nós chamamos de fosforilação. Uma molécula chamada de fosfato acaba se ligando a uma molécula chamada de ADP, adenosina difosfato, porque tem dois fosfatos. Então, quando o ADP se junta ao fosfato, se torna o ATP. Então, toda vez que o hidrogênio está passando nessa cadeia respiratória para encontrar com o oxigênio, forma moléculas de ATP. E o ATP ele não é armazenado, ele é rapidamente utilizado. E o hidrogênio se encontra com o oxigênio que você respirou, e hidrogênio mais oxigênio vai formar a molécula de água, que é bom para as suas células. E isso que eu acabei de contar para você nada mais é do que o processo de respiração celular. Quanto mais hidrogênio tiver em uma molécula, por exemplo, mais ATP vai ser formado. Por que é que a gordura, o ácido graxo, ele consegue produzir mais ATP a partir dele? Porque ele tem mais hidrogênios. Viu como é simples? E aquelas etapas, para quem já estuda o assunto, que fala das 10 etapas do processo de glicólise, as 10 etapas do processo de ciclo de Krebs, gente, nada mais é do que a quebra da molécula de glicose, que está quebrando, está oxidando e pegando esses hidrogênios para poder serem utilizados no processo de
produção de ATP. Você acabou de entender, eu espero bastante, o processo de respiração celular. Para você que nunca ouviu falar do assunto, garanto que eu tenho certeza que alguma coisa ficou aqui do que eu expliquei. Por isso que os carboidratos são muito importantes, porque eles são a principal fonte de energia, ok? Mas é claro que você não deve exagerar no consumo de carboidrato, porque afinal o carboidrato demais pode causar problema. De repente, carboidrato demais, esse excesso pode virar gordura. Mas em síntese, o processo literalmente é esse. Respiração celular é o processo de quebra da molécula de glicose, que é um carboidrato, para a produção de ATP, que é a sua energia. 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Glicólise e ciclo de Krebs é as quebras que acontecem com a molécula de glicose. E a cadeia respiratória é o processo de produção de ATP. E viva o hidrogênio, que foi ele que foi o responsável por fazer essa cadeia funcionar. E afinal, você sabe a partir de agora o porquê é que você respira. Você respira para poder acontecer esse romance entre o oxigênio e o hidrogênio. Cara, se tu não se apaixonar agora pela biologia, eu fecho esse canal. É fantástico como o corpo humano, ele é perfeito. Mas e aí, me conta, deu para ficar agora um pouco mais com a mente clareada para poder entender esse processo de repente através de alguma videoaula? E para você que nunca ouviu falar no processo, deu para pegar aí pelo menos a essência do que é esse processo? Eu espero que sim. Agora é com vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa explicação e me sugiram aí novos temas para eu conversar com você nesse bate-boca aqui bem simples, bem fácil, para que todos que assistam tenham o direito também de aprender, porque o foco desse canal é elevar também o seu letramento científico, tá bom? Um abraço e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!